Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Estamos aqui novamente para mais uma mensagem que vai nos acalmar o coração, vai nos acerenar, para que tenhamos uma noite de paz, de harmonia, que possamos adormecer, não é? Com muita tranquilidade. Se quisermos, sempre é muito providencial nestes momentos, colocarmos a água para fluidificarmos, pedindo aos mensageiros de luz que possa colocar nesta água a medicação que nos é necessária para o nosso equilíbrio, que nós possamos, a partir de agora, sintonizarmos-nos com Jesus, com os benfeitores, com Deus nosso Pai, para que possamos compreender essa mensagem trazida por Emmanuel. Está lá no livro Calma, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o título da mensagem é Podando Irritações. E ele nos diz assim: se ainda trazes, porventura, o hábito de encolerizar-se, e se já consegues reconhecer-lhes os prejuízos, podes claramente erradicá-la, atendendo à própria renovação. Inicia as atividades diárias pensando em Deus, agradecendo as tuas possibilidades de fazer o bem. Medita raciocinadamente ante o clima de conhecimento superior que já possuis, na certeza de que te encontras na ocasião de expressar o melhor de ti mesmo. Pensa nos companheiros, até agora, capazes de induzir-te ao azedume por irmãos nossos, com qualidades, por enquanto, imperfeitas, tanto quanto as nossas. Se algum traço de amargura se te fixa no coração relativamente ao comportamento infeliz de alguém, através de ações que consideres lesivas aos teus ensinamentos, desculpa a esse alguém, procurando esquecer-lhe a falta naturalmente impensada. Pondera que, se os outros erram, também nós erramos. Basta às vezes, na condição de espíritos ainda ligados às múltiplas faixas de evolução terrestre. Não te aceites por infalível, a fim de entenderes com indulgência aqueles que acaso te falharem a confiança. Reflete na intimidade do coração que ninguém consegue algo realizar sem o concurso de alguém, para que aproveites os valores maduros dos colaboradores que a divina providência te confiou, sem entregar-lhes os valores ainda verdes. Abstente de lastimar fracassos e dificuldades que já passaram. Entrega-te à reconstrução da própria paz, em bases de serviço e discernimento. Não nos esqueçamos de que, nas mais complicadas circunstâncias, a vida nos requisita a prática do bem e que, por isso mesmo, qualquer ocasião para cada um de nós é tempo de compreender e abençoar, auxiliar e servir. Então veja que Emmanuel aqui nos traz elementos para que nós possamos refletir no sentido de como acabarmos
com as nossas irritações, as nossas insatisfações, não é? Como é acabarmos com isso? Como erradicarmos isso em nós? E aí ele vem nos trazendo, não é? É uma série de situações que precisamos ponderar. Então ele traz novamente a figura daquele companheiro, né, que está companheiro, companheira, não é? Que muitas vezes quer nos induzir ao azedume. Mas para que a gente não caia nesse azedume, o que nós devemos fazer? É pensar que aquela criatura, ainda também imperfeita, como nós somos imperfeitos, ainda possui qualidades, assim, que ainda não conseguiu superar. Então, quando eu entendo esse companheiro, essa companheira, que está querendo aí me trazer, azedar, né, como a gente diz, azedar a nossa hora, não nos permitamos cair nesse azedume, tendo para com ele a compreensão de que ele ainda não entendeu, não compreendeu aquilo que nós já conseguimos compreender. E dessa maneira ele fala para a gente ponderar algo importante, ponderar que se os outros erram, nós também erramos. Nós temos que ponderar que nós somos ainda também criaturas imperfeitas. Não é porque não fazemos mais aquilo que o outro está fazendo, porque nós já aprendemos a lição, não é por isso que nós já alcançamos a perfeição, não. Se nós buscarmos lá no Evangelho, quando fala sobre o homem de bem, não é? Nós vamos ver lá, no final de toda a explanação de como é que é ser um homem de bem, os espíritos colocam que aquelas são algumas das qualidades do homem de bem. Algumas, porque nós temos muito a aprender, nós temos muito a praticar. Então, ponderar isso é não nos permitirmos cair em irritações. Não te aceites, ainda ele diz, por infalível. Nós não somos infalíveis. Por conta disso, devemos ser indulgentes para conosco mesmo, não é? Nós temos que ter indulgência para conosco mesmo, para percebermos que erramos e que nós possamos ter a coragem de nos levantarmos diante dessas pequenas quedas. E aí ele ainda nos fala para nós nos abstermos de ficar lamentando sobre os fracassos e as dificuldades que nós já passamos. Passou, acabou, já foi. Mas nós precisamos aprender a nos dedicar à reconstrução da nossa paz. Porque muitas vezes falamos de paz, mas essa paz é construção. E ela não é do grande para o pequeno, é sempre do pequeno para o grande. Então, nós buscarmos construir a paz em nós. E nós construímos essa paz através do quê? Do serviço, do trabalho, do discernimento, não é? E aí ele diz assim, que para a gente não se esquecer que nas mais complicadas circunstâncias da vida é tempo sempre de compreender, abençoar, auxiliar, servir.
Então, pensamos nisso. Compreender, abençoar, auxiliar e servir. Pensemos nisso. Uma boa noite. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês.